Fala pessoal, eu sou o Jonathan. Para quem não conhece aqui o nosso canal, eu gravo alguns vídeos aí que eu na verdade estou aprendendo a programar, não sou professor e tudo que eu vou aprendendo eu vou repassando aí em forma de vídeo, justamente para que eu aprenda mais e também para ajudar pessoas que também estão iniciando. Então a gente vai começar com o vídeo de Java. Eu vou falar para vocês sobre algumas estruturas que são usadas, como uns comandos básicos, né, de printar na tela, de scan. E a gente vai aprendendo junto, e contanto que eu vou evoluindo meus estudos, eu vou evoluindo também os vídeos aqui. E se você tem interesse em fazer parte também, a gente vai evoluindo junto. Só você continuar seguindo aqui a gente. Então, bora pra tela do computador. Fala meus lindos, já aqui na tela do computador já. Eu tô aqui usando uma IDE para compilar os códigos chamado IntelliJ, tá? Que você pode fazer download e também executá-lo com a versão gratuita, tá? Se quiser eu vou aqui já ensinar vocês então rapidinho. Ó, no Google você coloca IntelliJ, beleza? Entra no site deles mesmo, no caso da JetBrains, né? Entra e aqui ele já dá para você baixar o IntelliJ, né? Você vai aqui em baixar e ele vai te dar aqui a opção de baixar. Só que você não baixa assim, tá? Eu recomendo você vir em um lugar chamado outras versões. Bem aqui, ó, outras versões. Porque você indo baixando já, ele vai te dar a versão paga. E aí você não vai conseguir utilizar ele da forma correta, né? Nessa aba de outras versões, aí você procura aqui a opção que melhor encaixa aí com o seu PC, sabe? O meu é Windows 64 bits, então eu já baixo aqui o 64, faço o download normalzinho, vai dando next em tudo lá que dá certo. E aí você vai entrar nessa página aqui que vai te possibilitar de começar a programar, tá bom? Começando aqui, a gente vai dar uns comandos básicos aqui para aprender nessa primeira aula. Comando principalmente de imprimir na tela, sabe? Que é o comando talvez mais usado entre os programas, porque quando você escreve alguma coisa no código, você quer exibir ele em algum lugar. Você pode escrever, ou você escreve, né? System.out.print. Tem algumas variações, tá? De print. E aí você entra com parênteses. E o final de toda sentença em Java você deve finalizar ali com ponto e vírgula, senão o programa pode dar erro. E dentro do parênteses é onde você vai escrever o que você quer que printe na tela. Como é um texto, então a gente vai abrir aqui aspas e digitar o que a gente quer aqui dentro. Vamos colocar aqui o que todo mundo faz nas primeiras aulas de programação. Hello world. Eu sou ruim em inglês, se eu tiver escrito errado, então vocês me perdoem. Então, aí a gente aqui no IntelliJ, para executar, você pode ou ir no atalho Shift F10, ou então você pode ir aqui nessa setinha, né, que ele executa o seu programa. Então, aqui executando, ele vai dar uma carregadinha aqui, e tá aqui a frase que a gente queria imprimir, Hello World, certo? Quando eu estou usando aqui o IntelliJ, eu gosto de fazer o quê? Primeiro minimizar isso aqui, que a gente não vai precisar usar por enquanto. E aqui na hora de executar os comandos, eu gosto de puxar isso aqui, ó, aqui pro lado. Porque aqui a gente consegue ver o código limpinho e quando a gente executa, a gente consegue olhar aqui do lado. Então se eu trocar aqui, olá, meus 0 seguidores. Quando eu der o run aqui, que é o executar, então ele vai executar e eu já consigo ver aqui, ó, olá meus 0 seguidores, certo? Esse aqui é o comando de print, ele tem algumas variações. Tem o print F, que é, digamos que seja de fracionários, que aí entra quando você vai ter alguns valores declarados, você quer colocar ele dentro do seu print de uma forma diferente, tá? Tem o mais usado, que é o print ln, que ele printa a frase que você quer e já vai para a próxima linha. Então se você tiver um outro print, ele vai ser utilizado na próxima linha. Igual se eu fizer aqui, ó, print ln, meus 0 seguidores, agora tenho 1. Então
Vou tirar o LN aqui, vou dar só o F, tá? O print, na verdade, só pra gente ver a diferença, ó. Ó, print LN, olá meus 0 seguidores, e agora tem um. Ele digitou na linha de baixo, porque o print LN, ele printa o valor e já te joga para a próxima linha. Agora, se eu colocar um outro printf aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, agora tem o 2. Ele vai executar dessa forma, ó. Ele, olá meus 0 seguidores, print LN, pulou uma linha, agora eu tenho 1. E já emendou aqui, agora tenho 2. Porque eu não dei o print ali, eu dei apenas um print, né? Então ele vai imprimir na mesma linha. Sem mais delongas, como o YouTube não deixou gravar vídeos muito grandes, então vamos para o próximo passo, tá? Que são declarações de variáveis. As variáveis ela pode ser declarada de algumas formas. Se você tem um número inteiro, o número inteiro que a gente fala são aqueles números que a gente vê no dia a dia, 1, 2, 3, 4, que ele não tem a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, infinito, entendeu? Eles são números inteiros. Então, geralmente, a gente define com a variável int de inteiro. A gente nomeia essa variável, então a int é A. E quando a gente coloca o igual, não quer dizer que é A igual o valor que a gente vai digitar depois. Na verdade, A recebe 6. E aí o ponto e vírgula para finalizar. Então, o que eu estou dizendo nessa sentença? Que int A, variável A, ela é um inteiro que recebe o valor de 6. Então, se eu der um print aqui e colocar A, ele vai aparecer aqui na tela do meu console, ó, 6, porque eu mandei ele printar o A, e o A ele recebe 6. Se o número for quebradinho ali, não for o inteiro, for um número como a gente chama aqui, 25,9. Então, a gente vai atribuir essa variável a um double. Double B recebe 2,5 ponto e vírgula. Ok? No caso, o Java, ele não aceita a vírgula, né? Ele, para você pegar um número quebrado, 2,5, 3,5, você tem que colocar o ponto no lugar. Muitas vezes a gente confunde isso, principalmente a gente que está iniciando, né? Então, double 2,5. Agora, se eu quero uma coisa escrita, eu quero que meu C receba olá, Jonathan. Então, eu vou colocar aqui C igual. Aí aqui, como tudo que foi escrito assim em Java que você quer atribuir uma string, que a gente chama, você tem que colocar em aspas, tá? Então, C recebe olá Joe, né? Vamos deixar muito longo não. Aqui tá errado, meu programa tá dando um erro porque eu coloquei C recebe olá Joe, mas eu não disse o que é C, eu não disse que variável é C. Então, sempre que for escrito, a gente vai atribuir a variável string, ok? Então, string C é igual olá Joe, ok? Então, se eu colocar aqui uma string, string D igual, quero 9, ponto e vírgula. Opa, string 9, ponto e vírgula. Aqui a gente deu um erro, por quê? Porque a string é um valor que eu chamo de escrito, né? Então, se eu coloco só o 9, aqui ele está como inteiro, ele não está escrito. A menos que eu coloque as aspas. Agora, aqui é uma string. Ah, Jonathan, mas é um número inteiro, tá aí dentro, certo? Mas ele está como se tivesse sido escrito. Então, é um 9 em formato string. Se eu colocar aqui dentro do meu int, John, vai dar erro, porque John é uma string, ele não é um valor inteiro. Então, aqui a variável é inteira, então eu preciso necessariamente ter um valor inteiro, ok? E aí agora a gente pode, já que a gente declarou todas essas variáveis, por que a gente não imprime elas para fazer o teste, né? Então vou imprimir A, vírgula, B, vírgula, C, vírgula, D. Eu quero imprimir todas essas, só que elas não vão ser impressas assim, vai dar um erro na hora de imprimir, porque eu não consigo imprimir ela nesse print LN dessa forma.
a menos que eu use o printf. Aí eu consigo imprimir elas dessa forma, mas antes disso eu vou ter que fazer como se fosse um texto, né? E declarar ela. Isso é coisa que a gente vai ver numa aula posterior, porque eu não tenho muito tempo para fazer uma aula muito grande com vocês. Então eu quero imprimir esses valores, eu vou, no caso com println, eu posso imprimir todos concatenando eles. Então eu posso fazer o que? A mais B mais C mais D. Ok? E aí eu consigo fazer aqui todos esses valores impressos. Ó, 10, quer dizer, Olá Joe 2.5, né? 8. Então todos entraram aqui, ó. O D é 9, né? Então eu imprimi todos no println de uma vez só. Para finalizar aqui a nossa aulinha curta, eu vou ensinar para vocês como fazer uma entrada de dados, um scan. A gente vai começar com um comando chamado scanner. No IntelliJ ele já vai importar essa função para vocês. Em alguns programas talvez você tenha que fazer essa escrita aqui dessa função manualmente. O IntelliJ ele ajuda, ele já dá uma importada para você. Então você consegue usar essa função de uma forma mais rápida, sem muita dor de cabeça. Então scanner, eu vou atribuir um valor nesse scanner, então vai ser SC, tá? Então scanner SC recebe, e aqui a gente vai ter que digitar um outro comando chamado new scanner. Você pode ver que o IntelliJ ele já vai te ajudando, né? Vai dando a cola ali pra você. Mas no começo é bom digitar pra você ficar mais consolidado na sua mente, tá? New scanner, aí você abre parênteses e coloca dentro dele system.in e finaliza com ponto e vírgula. Se atente sempre à questão de maiúsculo e minúsculo, e às vezes seu programa pode dar um erro, porque uma palavra que era para ser escrita em maiúsculo se escreveu com letra minúscula, ok? Então se atentem sempre a isso. Então essa função SC, quando eu colocar ela dentro de uma variável, provavelmente, quer dizer, provavelmente não, pode ser string, inteira, double, o que você quiser, ela vai pedir para que o usuário digite um valor dentro dela. Então o que eu vou fazer? Eu quero int A recebe SC, que é o scanner, ponto. Como eu quero que a pessoa digite um valor inteiro, porque a variável só vai aceitar um valor inteiro, eu vou colocar next int, ok? E aí fecho com abre parênteses, fecha parênteses e ponto e vírgula. O que esse meu programa está dizendo? Está dizendo que eu tenho uma função scanner, né? O SC, ele é uma função scanner, que quando eu chamar ela dentro de uma variável minha, eu vou querer que o usuário digite aquela variável. Então aqui, int A, o inteiro A recebe nextInt, scanner nextInt, ou seja, o usuário vai ter que digitar isso. Se eu não executar aqui, ó, meu programa não mostrou nada, porque eu não tenho nenhum print. Mas tá aqui piscando aqui a luzinha porque ele quer que eu digite alguma coisa. E como é um inteiro, eu preciso digitar um número. Então eu vou digitar 9. Ok? Sendo assim, o meu A agora vai passar a valer 9, certo? Dentro desse programa. E aí a gente vai sempre incrementando com os prints. Então, como eu quero um programa aqui, eu quero que a pessoa saiba o que digitar, né? Então eu vou dar um println, vou colocar aqui, ó. Digite um número. Ok? Aí a pessoa vai digitar. E depois o meu programa vai mostrar o valor que a pessoa digitou. Ok? Então vamos dar uma executada. Digite um número. 8. Aí apareceu aqui 8. Por quê? Aqui eu pedi para o sistema imprimir na tela a frase digite um número. Aqui eu montei a variável A e eu pedi para o usuário me dar o valor de A. E aqui embaixo eu pedi para o sistema imprimir o valor de A, que foi dado pelo usuário. Na próxima aula eu vou te passar um pouquinho mais de coisas, sempre em vídeos curtos, porque eu ainda sou o Zé Ruela no YouTube, então eles não deixam eu passar um vídeo maior do que 15 minutos. Então, um beijo pra vocês e até a próxima.